Olá, meu nome é Márcio Teixeira. Hoje eu vou falar sobre a carta à Igreja de Sardes em Apocalipse 3, de 1 a 6. No vídeo de hoje, eu e você vamos aprender juntos algo muito especial da Bíblia. Semelhante à carta dirigida à igreja que estava na cidade de Pérgamo, Jesus dedica apenas 6 versículos nessa carta à igreja de Sardes. É quase como se fosse um WhatsApp do céu para aqueles irmãos que estavam ali naquela época. Mas novamente, absolutamente fascinante a quantidade de informações que nós encontramos ao estudar mais profundamente o texto, no contexto da história, da arqueologia e todos esses elementos associados àquela sociedade naquela época. O contexto da igreja do primeiro século ali ganha uma dimensão tão fantástica que abre a nossa mente para entender a profundidade que Jesus estava falando para aquela igreja e adivinha, para mim e para você hoje. Eu me lembro assim vividamente que nós visitamos as ruínas de Sardes no fim do dia e eu estava assim absolutamente exausto. Mas Deus foi tão bom que ali naquele momento Ele renovou as minhas forças no calor da Turquia, né? E me proporcionou uma experiência maravilhosa que agora eu quero compartilhar com você. Então, vem comigo, bora para Sardes. Estou visitando as ruínas da cidade de Sardes, uma das 7 igrejas do Apocalipse. Uma vez parte do antigo império persa conhecido como Lídia, a cidade de Sardes foi liberta do domínio persa no ano de 340 a.C. por Alexandre o Grande e se tornou uma cidade importante dentro do Império Grego, um centro de adoração da deusa Ártemis. Para variar, a mesma deusa lá do Efésios também era deusa importante nessa cidade, deusa da caça, das florestas e da fertilidade. Uma das coisas que você não pode perder de vista quando você caminha por ruínas de cidades do antigo Império Romano é o quão importante e significativo era a adoração aos deuses e a adoração a César para a vida e o crescimento econômico da comunidade local. É desnecessário dizer que a presença autoritária deles na comunidade impactava cada aspecto da vida do cotidiano de um cristão vivendo nesse local naquela época. Dá uma olhada nessa parede específica, mármore, olha os mosaicos, olha a riqueza que existia. Talvez no mundo de hoje isso possa parecer bobagem, mas naquela época isso aqui era uma demonstração de riqueza tremenda. Agora olha para trás e veja o tamanho dessa sinagoga. Essa era a maior sinagoga fora de Israel. Uma coisa impressionante, o que denota como o Império Romano acomodava a religião em benefício próprio. História e arqueologia, contemplar a arquitetura daquela época é uma experiência no mínimo inesquecível. E aqui em Sardes é um daqueles locais de se tirar o fôlego da gente. Mas
honestamente falando, o que mais me fascina nesse contexto de Sardes não é a arquitetura magnífica, mas é a perspectiva de Jesus sobre a sua igreja que se reunia aqui nessa cidade. Note que ele abre essa carta de uma maneira bem dura. Ele diz o seguinte: vocês parecem vivos, mas vocês estão mortos. Sabe aquele negócio que você se engana? Tipo uma autossabotagem. Por exemplo, quando você diz para você mesmo que está tudo bem na sua vida. As coisas estão no lugar, grana no bolso, casamento ok, comida na mesa, mas a perspectiva de Deus sobre você não está ok. Então, o que Jesus diz a eles logo em seguida, também chama a minha atenção. E ele diz o seguinte: e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Interessante Jesus falar isso, né? Quando Jesus disse essas palavras, de vir como um ladrão à noite e você não sabe a hora que eu virei, isso com certeza dentro do nosso contexto hoje fica meio confuso, né? Para as pessoas aqui em Sardes, isso não era nem um pouco de se estranhar, porque era comum aqui as pessoas conhecerem a história de um rei chamado Croesus, um dos reis mais ricos do mundo que governava essa área. E para ele proteger essa fortuna que ele tinha e a si mesmo, construiu uma enorme fortaleza. Acima, naquela montanha, a gente vê até os restos daquela fortaleza ali. E essa fortaleza, ela era impenetrável. Nenhum exército era capaz de entrar ali. E certamente, quando o rei Ciro da Síria passou por aqui, ele não conseguiu tomar essa cidade. Então, Ciro montou um cerco com seu exército de soldados em torno dessa cidade. Mas em uma noite, um soldado do rei Ciro notou que um soldado do exército inimigo, dentro da cidade, dentro daquela fortaleza, olhando por cima do muro, ele deixou o capacete cair fora da muralha. Então esse soldado desceu por uma escada, abriu uma porta em uma passagem secreta, saiu e pegou o capacete. E aí ele voltou pelaquela entrada secreta, fechou a porta atrás de si e achou que estava tudo bem. Entretanto, havia um soldado do rei Ciro que viu aquele fato e trouxe ao conhecimento do rei Ciro sobre aquela porta. Então, o rei Ciro armou uma cilada para o exército que estava dentro da fortaleza fortificada. Ele mandou as tropas para o lado oposto de onde estava aquela porta secreta e começou a atacar a cidade por aquele lado. Então todo o exército do rei Croesus, que estava ali dentro daquela fortaleza, foi defender a fortaleza naquele lado. Então um grupo de soldados especiais táticos do rei Ciro entrou pela porta secreta e tomaram a cidade por ali. Então quando o rei Croesus daquela cidade, da fortaleza, pensava que ele estava seguro, na verdade ele não estava. O pior é que esse fato não aconteceu só uma vez, aconteceu 2 vezes. Depois que essa fortaleza impenetrável foi reconstruída, os persas também invadiram ali. E quando o exército persa fez o cerco em volta da cidade, da mesma forma que o rei Ciro havia feito, eles notaram abutres voando em cima de uma determinada área da muralha. E não só eles voavam ali, como eles nunca iam embora, estavam sempre voando naquela área. Então os soldados persas, o que eles fizeram? Eles notaram que os corpos de pessoas mortas dentro daquela fortaleza eram jogados ali naquele local para os abutres comerem. Por isso que eles continuavam a voar e não iam embora. Eles notaram que aquela parte da muralha era desprotegida. Então os persas foram naquele lado do muro, invadiram a cidade por aquele portão de onde os cadáveres eram jogados para os abutres. Da mesma forma, assim como eles pensavam que estavam seguros ali naquela fortaleza, na verdade, eles não estavam. Jesus menciona esse aspecto da história dessa cidade para lembrá-los. Vocês acham que vocês estão vivos, mas vocês estão mortos. E quando vocês menos esperam, eu virei contra vocês.
Bem, seja lá o que estava acontecendo com os cristãos aqui em Sardes, obviamente que isso era um problema sério segundo a perspectiva de Jesus. Mas o que deveria estar acontecendo? O que era que estava rolando aqui? E para responder essa pergunta, temos que voltar no início da carta e entender a mensagem de Jesus para esses cristãos. João havia registrado que Jesus havia proclamado corajosamente: "Eu sou o caminho". Observe que Jesus não disse que ele era E quando tira para fora as suas mas sim ovelhas, que vai ele era adiante o delas. caminho, E as a ovelhas o verdade, seguem, porque conhecem a sua E voz. ninguém chega até Deus se não for Mas de modo através de Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A profundidade, as consequências e a seriedade dessa declaração significa que é com essa declaração que Jesus decreta que todas as outras formas e tentativas de se chegar a Deus são erradas. Jesus disse isso. Jesus declarou, de novo vou dizer, que todas as outras formas de se chegar até Deus, que não seja através dele, são erradas. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Quando a gente coloca essa declaração de Jesus no contexto da história da igreja primitiva no primeiro século, você começa a entender a pressão que isso tinha sobre a igreja naquela época. Nós podemos observar claramente nas cartas de Jesus às igrejas que ele se refere ao sistema religioso daquela época como um sistema de Satanás. Por exemplo, em Pérgamo e Tiatira, nós aprendemos que uma das formas que os cristãos tinham de burlar a fé dentro do sistema daquela época era sorrateiramente participar da adoração nos templos pagãos para minimizar a pressão social que a fé cristã exercia sobre eles dentro daquele contexto. É sabido que alguns desses cristãos comiam carne oferecida aos ídolos, participavam das orgias e imoralidade sexual. E isso meio que liberava pressão sobre eles de serem cristãos, porque eles então sorrateiramente se irmanavam com aqueles que viviam dentro do sistema de Satanás. Em Sardes, eles tiveram uma brilhante ideia. Uau, por que nós simplesmente não damos um jeito de convivermos juntos? Por que a gente não foge um pouco dessa parte da exclusividade da mensagem? Por que não dizemos que cremos em Jesus, os judeus podem crer e cultuar ao Deus deles, os pagãos idólatras podem crer e cultuar aos deuses deles, e então formamos uma cultura pluralista e relativista, e assim todos nós vivemos em paz e podemos viver juntos desta maneira. Que coisa maravilhosa, uma ideia brilhante que eles tiveram. Isso foi algo muito sério e significativo, porque quando alguns desses cristãos fizeram isso, eles enfraqueceram o poder da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus é diferente, Jesus é distinto de tudo e de todos. Jesus não veio ao mundo para colaborar com os sistemas religiosos desse mundo. Muito pelo contrário, Jesus veio para resgatar a humanidade de volta para Deus, para libertar a humanidade da morte eterna, para conceder ao homem o verdadeiro acesso a Deus e a vida eterna que Deus tinha sonhado para essa humanidade desde o princípio, no Gênesis. Jesus não veio para dar um jeitinho. Jesus não desceu dos céus para simplesmente acomodar o sistema religioso da humanidade. Então, quando Jesus diz a eles, vocês parecem vivos, mas estão mortos, é como se ele estivesse dizendo para eles, vocês mataram a mensagem do Evangelho. E esse é o problema principal aqui em Sardes.
complicado admitir que o problema aqui na igreja de Sardes era que os cristãos aqui corromperam o fato de que Jesus é diferente das religiões do mundo. Mas existem várias provas de que os cristãos aqui viviam em uma cultura e uma mentalidade de tolerância e paz com todos. Eu estou agora na sinagoga aqui em Sardes. E quando esse prédio foi escavado, eles descobriram que nas colunas dessa sinagoga, os judeus tinham escrito seus nomes. Entretanto, eles escreveram seus nomes em grego. Isso é algo intrigante e fascinante ao mesmo tempo, porque para o judeu, os seus nomes eram de importância vital na sociedade. É parte da identidade deles. Lembra, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego em Daniel capítulo 3? Os babilônios mudaram os nomes deles para inseri-los na cultura dos babilônios. E aqui no chão nós vemos no mosaico animais romanos, e isso significava lealdade ao Império Romano, justamente dentro da sinagoga. Aqui também eles encontraram vestígios da cultura lídia e seus templos pagãos, e eles decoraram as paredes da sinagoga utilizando esses símbolos pagãos. No meu entender, esses são sinais inequívocos da cultura de tolerância e boa vizinhança com os cultos pagãos da época. E outra coisa, por que você construiria a sinagoga ao lado de um ginásio de esportes romano naquela época? Esse era o local onde o pátio do ginásio, as competições eram feitas com os atletas despidos, porque os romanos valorizavam a beleza de um corpo escultural. E através das portas onde ficavam as casas de banho, você imagina o que rolava por lá. Tudo isso era uma profunda ofensa moral para os judeus que eram realmente comprometidos com a sua fé. E aqui, nas ruínas de Sardes, existe um local onde existiam lojas que vendiam produtos, onde era o comércio local. Existe uma pequena loja específica que contém cruzes cristãs, que significava que um cristão era quem cuidava daquela loja. E logo ao lado, uma loja com símbolo judaico, o que denota que um judeu era quem cuidava daquela loja ao lado. O problema é que qualquer lugar onde Jesus era exaltado e pregado como alguém diferente do status espiritual daquele local, os cristãos não fariam isso publicamente, principalmente no comércio local, onde a multidão abertamente veria. Então, aqui em Sardes, existem evidências arqueológicas que os cristãos aqui queriam viver em uma cultura de paz entre as demais religiões locais. Convencido de que o problema aqui em Sardes era que os cristãos minimizaram a importância de se viver em Cristo e entenderem que viver em Cristo era uma vida diferente dos cultos pagãos e dos comprometimentos escusos com as religiões do local para benefício social e a minimização dos problemas oriundos da fé cristã. Jesus faz uma promessa para os que não contaminaram suas vestes. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês que não se misturaram com os cultos pagãos, vocês que mantiveram-se separados por amor ao meu nome. As pressões que os cristãos daquela época sofriam são muito parecidas com as pressões que nós sofremos hoje em dia. Na nossa cultura, que claramente brada em alta voz para que a gente dissemine uma cultura de tolerância. O interessante é que se você diz que você é cristão e que você segue a Jesus Cristo, as pessoas meio que não estão nem aí para isso.
e de uma forma até respeitam, muito embora você sabe que muitas vezes algumas delas te zombam pelas costas. Mas se você ousa dizer que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega a Deus senão por Ele, aí, meu amigo, a coisa pega. A fricção relativa sobre esse tema pega fogo, porque, no fundo, o que você está proclamando é que Jesus diz que Ele é o único caminho para Deus e todos os outros que buscam vias alternativas são erradas. Nos dias de hoje chegou o tempo onde você não pode mais dizer isso, porque o sistema que tem tomado contra a sociedade, nas redes sociais prontas para te cancelar, diz que a cultura tolerante não pode admitir somente um caminho para Deus, mesmo porque Deus é relativo, segundo a visão individual de cada um. Não é verdade? Esse é o esquema hoje. Eu me lembro de um episódio que aconteceu na minha vida, quando eu estava na faculdade. Naquela época não tinha celular, então eu saía da minha casa e levava a minha Bíblia. E depois do meu trabalho, eu ia de ônibus para a faculdade e levava a minha Bíblia, uma Bíblia grande. Eu lembro que um dia, um professor, na frente de todos os alunos ali naquela classe, ele zombou da minha fé. Porque ele viu a Bíblia e ele falou que aquilo lá era uma coisa estúpida, retrógrada, que aquilo lá não era mais válido. E aquilo era um símbolo de que eu não era atual, que eu não ia ser nada na vida por causa daquilo. E eu lembro que todos os meus colegas de classe riram, né, e zombavam e me apelidavam do nome de um pastor televangelista no Brasil, famoso, né, por ser muito controverso. E quando a zombaria terminou, né, eu educadamente pedia licença para falar. Eu falei, professor, o senhor me dá licença, mas esse aqui é um manual de vida. E quem determina a minha vida não é você, mas é o autor desse livro. E me calei. E passaram-se aí quase 30 anos e o que ele falou estava errado. Porque quem determina a minha vida, quem determinou esses 30 anos e mais o que vai ser para frente, é o Senhor. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Sabe, quando Jesus subiu naquela cruz e expôs a vergonha do meu pecado, o meu pecado foi exposto nele. Na sua morte, eu ganhei vida. Ele mudou a minha vergonha em honra. Por isso eu entendo o que Paulo diz, e eu também digo, não me envergonho do Evangelho. Mas o desafio permanece. O que devemos fazer numa situação como essa, que não deixa de ser uma pressão social por causa da sua fé? Bem, Jesus responde a essa pergunta aos cristãos de Sardes e a nós também. Lembra-te do que você recebeu, guarda e arrepende. Talvez uma das coisas que Jesus os encorajava a lembrar, o próprio João havia escrito anos atrás e talvez até tivesse sido dito no início da conversão daquelas pessoas que, quando aprenderam que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega a Deus senão por Ele. Depois ele diz guarda. Esse termo no grego tem uma conotação militar, como se fosse uma fortaleza militar. Assim como aqueles cristãos de Sardes eram atacados na sua fé, hoje, mais de 2000 anos depois, somos atacados na nossa fé e nas nossas convicções. E o ensinamento de Jesus ainda se aplica. Guarde a sua fé com todas as suas forças, mesmo diante dos ataques de Satanás, que usará a boca das pessoas mais próximas ou as circunstâncias mais inimagináveis. Sobretudo, guarda a sua fé e aquilo que você crê, que está no seu coração, alicerçado pelo próprio Jesus. E por fim, Jesus adverte: arrependa-se. Se isso era real naquela época, quanto mais nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque sem arrependimento
você não tem acesso a Deus. É interessante que essa ordenança de Cristo existia nesse contexto da carta de Sardes, em um tempo onde o evangelho ainda era novidade, mas ainda depois de 2000 anos continua sendo a essência da pureza da nossa fé, arrependimento. Jesus caminha para o final dessa carta com uma promessa maravilhosa. Nós fomos chamados para guardar e disseminar a verdade de que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, que concede ao homem o perdão de seus pecados e a sua reconciliação com Deus. Esse é o tema central da nossa mensagem. E então ele diz o seguinte na carta: você que fizer isso vai caminhar comigo em vestes brancas. Esse detalhe da fala de Jesus era uma maravilhosa figura de linguagem para os cristãos de Sardes, porque na antiguidade aconteciam as procissões de vitórias. Os campeões, conquistadores, eles desfilavam em uma enorme procissão e todos os seguidores vestiam vestes brancas em celebração à vitória alcançada. O que Jesus está revelando aqui é que um dia ele vai se revelar como o grande campeão, o vencedor do universo. Isso é ser o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. A cultura da sociedade que demanda a aceitação de tudo goela abaixo pode parecer ganhar terreno nas mídias e pressionar a quem crê diferente ficar calado. A cultura da sociedade de hoje, parecendo assim ganhar terreno nas mídias para pressionar você que crê diferente a ficar calado. Parece que eles estão ganhando finalmente. Parece que eles estão tendo uma certa ascensão sobre o Evangelho, sobre a verdade de Cristo, mas certamente eles serão os perdedores um dia. Eu aguardo com antecipação o dia de caminhar ao lado do Mestre, olhar em seus olhos e dizer: obrigado, Senhor, pelo sacrifício que o Senhor fez por mim. Jesus também diz o seguinte: eu não riscarei o seu nome do livro do Cordeiro, o livro da vida. O mundo pode nos excluir porque podemos ser aqueles que não aceitam as ideias que o mundo tenta nos impor. Mas Jesus aqui nos garante o seguinte: eu nunca te excluirei, eu nunca deixarei você para fora. Jesus manterá escrito no livro da vida o nome daquele que permanecer firme até o fim e dará as boas-vindas a essa pessoa no seu reino junto com ele. E as igrejas, que são as pessoas por onde esse vídeo que eu estou fazendo agora passar, ouça o que o Espírito diz a você, igreja. Sei que algumas pessoas podem fazer críticas a meu respeito sobre o que eu disse aqui, porque afinal de contas, quem não deseja viver pacificamente? É óbvio que eu desejo isso. Afinal de contas, foi o próprio Jesus quem disse: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mas ser pacificador em Apocalipse não é sinônimo de aceitar calado a podridão que o mundo tenta te enfiar goela abaixo, que é uma direta afronta aos princípios básicos da palavra de Deus. Quem é que não deseja acreditar que todo mundo está certo e que ninguém está errado? Claro que todos nós desejamos isso. Aliás, essa ideia é extremamente atraente, mas a ideia de que todos os caminhos levam a Deus é absolutamente errada. Eu estou em um local específico do planeta, que tem uma coordenada específica, que demandou eu pegar meios de transportes com rotas definidas, determinadas. E o carro que me trouxe até aqui teve que rodar uma estrada específica. Se eu tivesse me enganado no caminho, jamais eu estaria onde eu estou nesse momento fazendo esse vídeo para você. Assumir que toda forma de ver Deus é correto é um erro sem tamanho. Sem contar com o fato de que o próprio Deus, nas suas escrituras, nos ensina que Ele é quem se revela ao homem. Toda tentativa do homem de chegar até Deus se chama religião, mas foi Deus quem providenciou uma forma de se chegar até o homem. E essa forma se chama Jesus. E foi Ele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
e ninguém chega ao Pai senão por mim. Pode parecer um grande paradoxo o que eu vou te dizer aqui. Muito embora essa é uma carta que foi escrita para uma igreja, no fundo, essa era uma carta dirigida às pessoas, para cada indivíduo cristão aqui em Sardes. Muitas pessoas pensam que o cristianismo é o fato de você vir a um prédio, cantar de tal forma, se vestir de tal maneira, falar com vocabulário, se comportar. Mas se você ler com atenção, você percebe que Jesus sempre se dirige ao indivíduo e nunca a uma instituição. Jesus não morreu numa cruz para você ir para uma igreja, ter uma carteirinha e uma data na sua agenda para você se encontrar com outros como você. Erra quem pensa dessa forma. E eu tenho que confessar que eu pensei assim por muito tempo. E talvez por isso eu sempre tinha uma dificuldade de entender o verdadeiro propósito de ser igreja. Jesus me chamou para ser igreja e não para estar na igreja. O evangelho de Jesus é simples. Jesus veio a esse mundo para morrer pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos viver nessa vida uma vida de comunhão com Deus. É simples assim. E tem aqueles que vão, obviamente, falar assim, Márcio, e aqueles que nunca tiveram a chance de ouvir o que eu estou ouvindo agora, ou de abrir a Bíblia, ou de ouvir o Evangelho, que blá, 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 blá. Olha, eu não vou ter resposta para isso. Eu não vou ter essas respostas mirabolantes para perguntas que, no fundo, escondem uma verdade que você não quer encarar. Eu tenho uma resposta para a minha vida, que um dia, quando eu partir dessa vida e chegar diante do Criador, eu terei uma resposta para Ele, da pergunta que Ele fará para mim. Márcio, o que você fez de Jesus? E a resposta é simples. Ou você desprezou, ou você o recebeu no seu coração. Não vai ser frequentei a igreja, não vai ser dei comida para os pobres, ou alimentei os mendigos, ou eu dei alimentação, ou eu servi. Qual a obra mais poderosa? A da cruz ou a que você faz achando que pode chegar até Deus? Eu falo isso com todo respeito. A pergunta que fica é, quando você chegar naquele dia, face a face com o Criador, o seu nome vai estar gravado no livro da vida, no livro do Cordeiro? Sim ou não? Não existe meio termo. É por isso que Jesus termina sempre as cartas dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E sabe de uma coisa? Começa com arrependimento. Começa por você entender que você precisa do perdão do Senhor. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Mas Deus proveu uma forma, cara, para a gente se reconectar com o Criador. E não é a religião, é Jesus Cristo. Deixa eu te contar um segredo. Jesus não é evangélico. Jesus não é católico. Maria não é católica. Maria era judia. Maria ia ao templo oferecer as ofertas para perdão dos seus pecados. Assim como eu também preciso do perdão de Cristo. Deus providenciou Jesus. Por isso, o versículo mais importante das Escrituras é João 3,16, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é que o Espírito quer que você ouça hoje e abra o seu coração.
Eu espero que o vídeo de hoje tenha ajudado você a fortalecer a sua fé em Cristo e nas promessas que eu e você nós temos sobre a vida eterna. E sabe, talvez você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, talvez você nunca tenha entregue a sua vida a Jesus genuinamente, sabe, falado de coração. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. E como eu falei no vídeo, aceitar Jesus não é sinônimo de entrar no clubinho de Deus, sabe? Muito pelo contrário, Deus não tem um clube. Deus tem um reino, onde Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou você escolhe pertencer ao reino de Deus, ou você o ignora e permanece vivendo como está. Mas não se engane, não espere viver a eternidade depois de passar por essa vida junto com Deus, porque o que faz você achar que Deus vai receber você na vida eterna, uma vez que você viveu a sua vida terrena longe dele, sem querer saber dele, e principalmente negando o perdão que ele ofereceu através de Jesus Cristo. Eu fecho o vídeo de hoje fazendo um convite ao seu arrependimento. Mas arrependimento do quê? Arrependimento dos seus pecados. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque todos nós pecamos, eu e você. E Jesus é a solução para isso. Só Ele pode perdoar os nossos pecados. Jesus foi enviado por Deus para morrer a minha e a sua morte por causa dos nossos pecados que fazem separação de Deus. Então, Jesus criou uma forma de nós sermos reconectados com Deus. Por isso que não é religião, é Jesus que se manifestou para morrer por nós. E basta você fazer uma oração simples. Faz o seguinte, olha, eu, Márcio, aí você coloca o seu nome, eu confesso os meus pecados, eu confesso e agradeço e recebo o perdão que Deus ofertou na cruz do Calvário através de Jesus Cristo. E eu convido o Senhor Jesus para tomar conta da minha vida e ser o Senhor do meu coração. Eu oro entregando a minha vida em nome de Jesus. Amém. É isso, é simples assim. E eu espero que você tenha sido abençoado ou abençoada com esse vídeo, né? Então deixe os seus comentários, compartilhe em seus grupos e se inscreva aqui no canal. E até o próximo vídeo, onde eu falarei sobre a Igreja de Filadélfia. Até lá!